Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus, irmãos, que está em Abacuque 2:4, na onde o profeta levanta algumas questões para Deus. Na versão King James temos aqui a primeira questão, a resposta de Deus, a segunda questão e depois a resposta de Deus. Então vamos ver o que Deus diz para ele depois de duas questões. Lembrando que vamos ler novamente a King James, onde a palavra de Deus está em azul, a de Jesus em vermelho e a escrita pelo homem em preto. Então, depois de algumas questões, olha o que Deus fala para Abacuque. Abacuque 2:4. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Ou seja, irmãos, a gente vive por fé, de fé em fé. Muitos dizem aí, meu avô, minha avó já morreu, já diziam que Jesus Cristo ia vir, mas tenha fé que ele vai vir, irmão. A trombeta vai tocar a qualquer momento, ele vai vir. Quando a gente põe o joelho no chão, é fé. A gente não precisa, como eu costumo dizer, já disse em outros vídeos, a gente não acende vela, não fica lendo contando aquelas bolinhas que o povo conta, a gente não precisa subir escadaria de joelho, a gente não precisa sacrificar o corpo em nada, a não ser a santidade, reverência, vigiar, orar. Então a nossa fé é no nome de Jesus Cristo. O justo vive pela fé, é tudo. Quando você ora para que Deus cure a enfermidade de alguém, é pela fé no nome de Jesus Cristo. Quando você está querendo uma porta de emprego que ela seja aberta, é pela fé em Jesus Cristo. E é de fé em fé que a gente vai a cada dia vivendo pela fé. E olha o que as Escrituras dizem, irmãos. A conclusão do assunto. Nesse texto sagrado, o profeta Abacuque cria uma das frases mais revolucionárias e impactantes da Bíblia. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Foi com base nessa máxima que Paulo desenvolveu a doutrina da justificação pela fé e que Martinho Lutero revolucionou o impactou o mundo cristão, que culminou na Reforma Protestante no século XVI. Essa máxima é repetida no Novo Testamento, tanto nos ensinos de Paulo, como nos ensinos da escrita de carta aos Hebreus, Romanos 1:17 e Hebreus 10:38. Viver pela fé significa viver de fé em fé e sempre acreditar que Deus está no controle de tudo e sempre tem o melhor para os seus filhos. Portanto, viver pela fé é andar por fé e não por vista, segundo Crônicas 5:7. A importância de viver na fé nas Escrituras. Em Hebreus 11:1, o escritor da carta aos Hebreus afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que se não se veem. Ou em outra tradução, na RA, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Apesar de ser algo abstrato, a fé consegue apalpar o milagre. A fé consegue enxergar o invisível. Uma das coisas que mais nos chama a atenção no ministério de Jesus é o elogio dele à fé de pessoas. Mateus 8:10, 9:22. Porém, com a mesma intensidade, Jesus reprovava a falta de fé de alguns dos seus ouvintes. Mateus 8:26. Mateus 14:31, 17 e 20. Em Mateus 8:10, Jesus ficou surpreso com a fé de um comandante militar em Cafarnaum e exclamou: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Em Mateus 15:28, Jesus também ficou impressionado com a fé de uma mulher gentia e exclamou: ó mulher, grande é tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Em Mateus 17:20, Jesus disse aos seus discípulos: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Em Marcos 9:23, Jesus disse para um pai desesperado pela libertação de seu filho: tudo é possível ao que crer. E em Marcos 11:22, ele disse aos seus discípulos: tende fé em Deus. Em Romanos 1:7, Paulo cita esta frase em Abacuque: mas o justo viverá da fé. Em Romanos 4:20, Paulo explica o viver da fé de nosso pai Abraão, dizendo: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Em 2 Coríntios 4:18, Paulo explica melhor o que é viver pela fé. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais,
e as que não se veem são eternas. E em 2 Coríntios 5,7, Paulo completa esse raciocínio dizendo: porque andamos por fé e não por vista. Em Gálatas 3,7, Paulo afirma que os que são da fé são filhos de Abraão. E em Gálatas 3,9, Paulo ainda diz que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Em Romanos 5,1, Paulo fala de nossa justificação pela fé. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 2,8, a Bíblia fala de nossa salvação mediante a fé, dizendo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, irmão, vivemos pela fé, caminhamos pela fé, triunfamos pela fé, prevalecemos pela fé, vencemos pela fé e alcançamos as promessas pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Então tá aí, irmão, se você estava dizendo, alguns ímpios que dizem que não precisa, que não, a gente tem que ter, pode ter sim vários deuses, pode adorar, pode acender vela, não precisamos nada disso, basta termos fé em Jesus Cristo, do Filho de Deus. A Bíblia diz que aquele que crê no Filho, crê no Pai, crê no Pai, crê no Filho. Então nós vivemos pela fé. E é de fé em fé, e oração também, né, irmão? Porque não basta só ter fé, falar que Deus é Deus e não colocar o joelho no chão. Porque se você não se prostra com o joelho no chão, é a mesma coisa que você não tem fé. Porque o mundo aí fora, a idolatria, eles acendem vela. Quando chega o dia deles, dia 12 de outubro, se eu não me engano, eles vão lá para aquela cidade e adoram, sobe de joelho, carrega isso, carrega aquilo, manda fazer vela do tamanho. Essa é a fé deles. E a nossa fé é o que? É o joelho no chão, com fé somente em Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e que Deus aumente a vossa fé. Fiquem na paz do Senhor.